Canal Futura e Fundação Vale apresentam Estação Saúde. Amiga, você conhece alguma livraria por aqui? Eu olhei essas lojas todas aí. Tá gripado? Eu tô. Não, mas aqui perto não tem? Por aqui? Temos uma lá na frente. Não, mas pro lado de cá não tem, não. Aqui eu não conheço não, moço. Isso é vírus, isso pega, hein? É, né? É. A mãe. Um remedinho, um chazinho de alho, que é bom. Ô, meu irmão, obrigado aí. Valeu. Valeu. Tá bom, velho, obrigado, Não viu? precisa apertar, não. Então tá, obrigado. Obrigada. Eu não tô gripado de verdade, mas já deu pra ver como é que as pessoas reagem, né? Todo mundo aqui sabe que o melhor a fazer é ficar longe dos vírus. Mas como? Hoje nós estamos falando de gripes e resfriados. Doenças que todo mundo acha que conhece e não dá muita importância. Mas, na verdade, gripes e resfriados são assuntos muito sérios. Eles atingem qualquer um, se transmitem com a maior facilidade e, dependendo da pessoa, podem trazer complicações de saúde. Para entender melhor essas doenças, nossa equipe de saúde do programa de hoje vai contar com uma epidemiologista, médica especializada em epidemias, e um infectologista, que é o médico que cuida das doenças infecciosas. Eu e o Dr. Charles viemos aqui ao CIEP Poceiro Mário Vaz, em Guaratiba, Rio de Janeiro. A gente quer saber se o pessoal aqui está sabendo se prevenir contra os vírus que causam gripes e resfriados. Olá, tudo bom? Você é a Bernadette? Sou. É, deixa eu te apresentar o Dr. Charles. Eu vou te dar 2 beijinhos. Porque você sabe, eu sou o vírus influenza, o responsável pela gripe. Eu sou um pouco invasivo, gosto de ir entrando assim nos locais. Por isso que eu quero ver aqui por aqui. Aqui que é o bebedouro, né? Ah, vem aqui que eu vou. As crianças encostam a boca aqui, não? Às vezes. Ah, sim que é bom. Doutor, as crianças encostando a boca aqui na hora de beber podem se contaminar com o vírus da gripe? Com certeza, né? Encostar a boca, pode passar, se estiver contaminada, passar o vírus ali pro bebedor. Depois, quando a outra vier, encostar a boca também, já pegou a gripe. Às vezes está com a mão suja, bota água e bebe, pode se contaminar também. Ah, ali que é o refeitório, ali é a cozinha? Sim. Ah, eu posso ir até lá? Ver os talheres, as condições de limpeza. Eu vou encostando em tudo, ó. Doutor, na preparação dos alimentos também é possível haver contaminação para gripes e resfriados? Ah, pode haver sim. A pessoa que está preparando o alimento, se ela estiver resfriada e não estiver usando a máscara ou uma touca adequada, a secreção que ela tiver na boca ou no nariz pode entrar em contato com o alimento, e aí quando a pessoa for comer, a criança, enfim, qualquer um, ao comer pode se contaminar também. Tô doido para contaminar, fica aqui vocês dois, eu tô precisando. Mas vem cá, brincadeiras à parte, doutor, deixa eu conversar um pouquinho sobre as principais formas de contágio. Quais são? Olha, é basicamente pelo ar, através de gotículas de secreção nasal ou da boca. Então, assim, pode ser pelo ar, né, a proximidade entre uma pessoa e outra, através de talheres ou utensílios contaminados que entram em contato com a cavidade oral, e quem está gripado tem que evitar ficar próximo das pessoas, assim como você está muito próximo de mim, e se espirrar ou tossir, botar a mão na frente, né, ou o cotovelo, né, para evitar que justamente essa secreção entre em contato com a pessoa. Tem janelas grandes, né? Claridade, arejadas, né? Isso melhora as condições para que as pessoas não peguem o resfriado, né? Quanto mais arejado é o ambiente, o ar vai ficar menos saturado, então o vírus vai ter mais dificuldade em se alastrar de uma pessoa para outra. Doutor,
Vamos bater um papo mais sério um pouco no nosso consultório móvel que está ali no pátio da escola? Com certeza. Então tá. Bernadette, muito obrigado, viu? Tchau. Doutor, a gente já falou um pouquinho sobre contágio, mas deixa eu entender, qual a diferença entre gripes e resfriados? A gripe é uma doença grave. É uma doença geralmente que afeta os pulmões mesmo. E a pessoa muitas vezes tem que ser hospitalizada, a pessoa pode ter dificuldade em respirar, pode ter febre alta, pode ter, às vezes até ter pneumonia mesmo. E algumas pessoas até morrem com isso. O resfriado é uma doença mais comum e menos grave. Começa com o nariz escorrendo, às vezes dor na garganta, pode ter dor no ouvido, pode ter uma tosse sem catarro, olho vermelho, coçando. Doutor, por que existem doenças que a gente só pega uma vez e gripes e resfriados a gente pega um monte? Tem doenças que a gente pega uma vez e o nosso organismo se torna imune, ou seja, produz anticorpos e a gente nunca mais vai ter aquela doença. No caso do resfriado ou gripe, é complicado porque o vírus muda muito, ele sofre mutações. Então, por exemplo, cada ano tem um vírus diferente. Então, o nosso organismo ele não consegue ter uma imunidade contra um vírus que está toda hora mudando. E por que tem pessoas que podem pegar mais gripes e resfriados do que outras pessoas? Olha, basicamente todo mundo tem chance de pegar resfriado ou gripe. O problema é que tem pessoas que têm mais chance de ter a forma grave da doença, que são idosos, são pessoas com a imunidade baixa, são pessoas que têm já problemas pulmonares, como aquelas pessoas que fumaram muito, problemas de coração, crianças muito pequenas. Por isso que muitas vezes é indicado que essas pessoas sejam vacinadas. Existem remédios para curar gripes e resfriados? Olha, eles até existem, mas são usados em pacientes com quadros graves. A grande maioria das pessoas que vai ter um resfriado, ela vai no máximo precisar de um remédio para melhorar os sintomas, do tipo a dor na garganta, a dor no ouvido, a febre, mas muitas delas vão se curar sem remédio nenhum. E esses remédios que a gente vê em propagandas de televisão são só para os sintomas ou combatem a gripe? Eles são só para os sintomas. Agora, é importante lembrar que eles, apesar de serem remédios que muitas vezes vendem na farmácia até sem prescrição médica, eles não são isentos de riscos. Eles podem lesar a saúde também. Então, o melhor é que eles sempre devam ser prescritos pelo médico. A pessoa só tomar se o médico indicar. Meu nome é Verônica Januário, tenho 33 anos, moro em Guaratiba, Rio de Janeiro, e tenho 3 filhos. Com essa mudança de tempo, né? Esquenta, esfria, aí eles ficam com o nariz escorrendo, olho vermelho, afeta a garganta. Verônica, eu queria perguntar se você toma assim, algum cuidado, se você se previne contra gripes e resfriados, principalmente os seus filhos. Não pode deixar muito tempo no banho, quando tiver mudança de tempo, tiver frio, tem que agasalhar, para não... Eu acredito que se não cuidar, não agasalhar e também deixar muito tempo no banho, contribui para o problema da gripe e resfriado. Sobre isso que a Verônica trouxe pra gente, prevenção, não deixar banhos demorados, usar casacos, né, tá sempre bem agasalhado, roupas adequadas ao momento, à temperatura, ao clima, são condições realmente favoráveis para evitar? E o que mais ela poderia fazer? Olha, isso tudo é adequado. Principalmente crianças, a gente tem que ter sempre cuidado com a temperatura delas, porque elas são mais suscetíveis às mudanças do clima realmente. Muito importante também é sempre lavar bem as mãos, se for assoar o nariz, usar sempre o lenço descartável e não compartilhar utensílios de cozinha, que vai na boca de um, vai na boca do outro, que isso pode realmente passar de uma pessoa para outra. O ciclo da gripe no organismo dura entre 7 e 10 dias, desde o contágio até o momento em que o nosso organismo consegue vencer o vírus. Esses lugares, creches, escolas, que tem muitas crianças concentradas,
É um meio mais fácil de passar o vírus? Tem algo que pode se fazer? A escola deve fazer alguma coisa para conter isso? Tem muita gente junta, é mais fácil do vírus passar de um para o outro. Primeira coisa, os ambientes serem sempre bem arejados, a sala tem que comportar até um certo número de crianças, de pessoas, né? E a escola também tem um papel muito importante na própria educação em saúde. Então seria adequado que os professores pudessem falar um pouco, ajudar as crianças a terem essas noções, né? Educar realmente também para gripes e resfriados? Educação em saúde é fundamental e importantíssimo para qualquer coisa. Resfriado é uma das doenças infecciosas mais comuns e que é tão importante nessa faixa etária, principalmente de crianças, seria fundamental. O vírus influenza, causador da gripe, e os vírus causadores do resfriado entram no aparelho respiratório pelo nariz ou pela boca. Os sintomas começam cerca de 4 dias mais tarde. Na tentativa de combater o vírus, o organismo produz muco, mais conhecido como catarro, e pode subir a temperatura causando febre. O organismo gasta muita energia na luta contra o vírus, daí o cansaço que a gente sente quando está gripado ou resfriado. Verônica, é comum você pegar gripes e resfriados dos seus filhos? Tem vezes que eu pego também, aí eu fico os 3, 4, aliás, vou resfriar. Doutor, existe alguma época do ano onde gripes e resfriados são mais comuns das pessoas pegarem? É mais comum nos meses mais frios. No inverno, com frio, as pessoas ficam em ambientes mais fechados, com uma ventilação pior e ficam mais aglomeradas. Obrigado, doutor. Daqui a pouco, a gente vai conhecer a nossa maior aliada contra a gripe, a vacina. No programa de hoje, a gente está falando de gripes e resfriados. E agora, eu estou indo conhecer a Dona Celeste. Ela tem 70 anos e decidiu se vacinar contra a gripe todo ano. Meu nome é Celeste Ornelas, moro no Meia, Rio de Janeiro. A minha idade é 70 anos. Eu me resfriava muito, ficava sempre passando mal, com febre, tossindo, com coriza, dor no corpo. Todo ano eu me vacino e agora dificilmente eu tenho gripe. Estou sempre bem. Queria conversar com a senhora sobre as vacinas de gripe. Há quanto tempo que a senhora toma essas vacinas contra a gripe? Desde que começou as vacinas. Que já faz quanto tempo? Faz uns 4 anos, mais ou menos. Essa decisão de tomar a vacina foi por conta própria ou foi orientação médica? Não, foi a minha filha que descobriu aí não sei onde e chegou aqui e falou pra mim: mãe, tá dando vacina de idosos, vai tomar. A senhora já teve alguma complicação mais séria que veio de gripes ou resfriado? Eu já tive muita febre, ficava sem vontade de comer, e tosse, muita tosse. E depois que a senhora começou a se vacinar, sentiu alguma diferença? Passo o ano sem nem gripar e nem me resfriar, sem nada. Então que bom, né? A vacina pra mim valeu. Tem gente que diz que não toma porque não vale pra eles, mas pra mim valeu mesmo, foi muito bom. A senhora então recomendaria? Recomendo, todo ano eu tomo a vacina. Saiu, eu começo logo, eu tomo logo. Dona Celeste, eu trouxe um DVD, uma médica da nossa equipe de saúde falando sobre gripes e resfriados. Vamos dar uma olhada? Vamos? Vamos, tá aqui na mesa, vem cá. Vamos lá. Que essa médica da nossa equipe responde algumas questões. A primeira delas é por que o idoso é mais sujeito a gripes e resfriados, né? Os idosos são pessoas que podem ter várias doenças que podem levar a pessoa a ficar acamada, quer dizer, numa cama, com isso fazendo que o pulmão não respire tão bem como se estivesse andando. Então, se tiver uma gripe, com certeza essa pessoa vai ter uma complicação bem grave. Então vamos ver agora se uma pessoa que já foi vacinada pode ter gripe de novo ou não. Vamos ver o que ela diz. A vacina antigripal, ela é uma vacina que ela é atualizada anualmente. O que se faz é pegar os vírus que aconteceram no ano anterior e fazer com que essa vacina seja aplicada esse ano. Então, por esse motivo, algumas pessoas vão ter gripe independente de ter tomado a vacina, porque os vírus novos desse ano, eles não vão estar incluídos na vacina desse ano. Então, sempre haverá pessoas que vão ter algum tipo de gripe, por outro vírus que não tivesse contemplado nessa vacina. Então vamos ver se essa vacina tem contraindicações, né? Se tem algum efeito colateral, vamos ver o que ela diz.
Ah, quem tem alergia a ovo pode tomar a vacina? Pode, porque essa vacina é cultivada em ovo, tá? Só quem não pode tomar é quem teve uma reação quase, que a gente chama de reação anafilática. É uma reação que a pessoa foi parar no hospital e fez um tratamento no hospital por conta do ovo. É a pessoa estar em vigência, quer dizer, no momento com algum problema neurológico, por exemplo, um derrame, né? Algum problema neurológico atual. Então a pessoa não deve tomar vacina nessa situação. E uma doença chamada Guillain-Barré. A vacina pode reativar essa doença. Então quem teve essa doença também não deve tomar. O Ministério da Saúde oferece vacina gratuita contra a gripe para pessoas maiores de 60 anos. E aqueles que querem se vacinar precisam obter maiores informações no posto de saúde mais próximo da sua casa. A Celeste está se defendendo bem da gripe, mas quem ainda não passou dos 60 também precisa se cuidar. Pensa bem, quantas vezes você já faltou ao trabalho porque ficou de cama com uma gripe braba? Pois é, a gripe, além de dar febre e dor de cabeça, dá o maior prejuízo. E é isso que eu vou ver agora com a doutora Rita. Ela é coordenadora de saúde e segurança no trabalho de uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Sou Rita Moran, sou médica, coordenadora do programa de saúde ocupacional da empresa onde eu trabalho. E nós fazemos anualmente uma semana de promoção de saúde e prevenção de doenças. Nessa semana, uma das atividades que a gente tem é a vacinação contra a gripe. Doutora Rita, como é que começou essa história de fazer uma campanha contra a gripe dentro da empresa? Foi por solicitação dos funcionários, né? Os funcionários pediam e a gente começou com 56 pessoas se vacinando há 6 anos atrás. E hoje, vocês estão com quantas pessoas se vacinando? Hoje nós já temos 250 pessoas com uma fila de espera de quase 100. Então nós vamos tentar, porque estamos na Semana da Saúde, conseguir mais 100 doses para atender a todas as pessoas. Nós fazemos também, junto com os serviços base de manutenção e de serviços gerais, orientação para que eles façam toda essa manutenção de ar-condicionado e orientação para as pessoas com relação a manter o seu espaço livre de poeira, porque a poeira doméstica, as pessoas são muito alérgicas. Essa poeira doméstica, ela facilita essa baixa de imunidade e, com isso, a promoção da doença em si. Um termômetro muito interessante é que a gente tem a cada ano um número maior de pessoas se vacinando. As complicações, né, como sinusite e crises alérgicas mesmo, elas foram reduzidas com tudo isso. É claro que é um conjunto de fatores, mas a gente não tem dúvida que a vacinação ajuda bastante nisso. Então é fato que a vacina é importante nesse combate à gripe? Sim. E a gente monitora, né? Então as pessoas não são vacinadas e pronto. A gente tem um controle estatístico desses quadros, dessa vacinação. A nossa sensação, até pelas consultas ao posto médico e ao menor uso do plano de saúde, nos leva a crer que há uma maior conscientização das pessoas em relação à sua saúde. Os anos que eu tenho tomado, eu não tenho ficado gripado. Ano passado eu não tomei, fiquei gripado. Eu já tomo a vacina desde o início da campanha, inclusive dou no meu filho, que é fora daqui também, e a gente tem sentido uma boa melhora. Eu sou alérgica também, então eu tinha 3 ou 4 crises de resfriado por ano. Então praticamente eu não tenho, quando eu tenho um. Inclusive eu não acreditava muito na vacina da gripe e comecei a tomar a vacina por causa de uma rinite alérgica, a conselho da médica da empresa. E há 3 anos que eu tomo a vacina e realmente a minha rinite melhorou 100%. Hoje em dia praticamente eu não tenho mais rinite. A gente consegue com certeza melhorar a nossa qualidade de vida. Aquelas receitas de chá da sua avó ajudam mesmo a curar seu resfriado? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Hoje já descobrimos que gripes e resfriados nem sempre são uma coisinha à toa. Já aprendemos como os vírus que causam estas doenças atacam o nosso organismo e vimos as muitas formas de nos prevenir. Agora a gente vai ver como tratar a gripe e o resfriado. Para começar, eu convoquei uma junta de especialistas. Contra gripes e resfriado, eu conheço várias ervas que é bom para isso.
capim-limão, erva cidreira. Eu tomo um chazinho de eucalipto com limão antes de dormir. Aí dou logo pro meu filho também. Chá de limão com mel. Normalmente, quando eu tô gripada, eu faço isso, no dia seguinte amanheço inteira. Eu tomo chá de cebola, chá de limão. Eu sempre utilizei vitamina C, suco de laranja, suco de limão. Chá de laranja, folha de laranja da terra. Agora, doutora Rita, vamos falar um pouco dessas receitas caseiras, né? Por exemplo, minha avó dava chá de alho, sal e limão. Essas receitas caseiras funcionam? Algumas sim, porque a gente já sabe, por exemplo, que a cebola, né, ela é utilizada para melhoria da imunidade, né? O alho também funciona como um fortalecedor da imunidade. E resfriados, né, porque a gente tem uma diferença entre gripe e resfriado, a maioria deles acontece por baixa da imunidade, né? Então esses chazinhos têm seu valor, sim, com moderação. Agora, a senhora toma alguma dessas receitas populares, assim? Eu gosto de própolis. De própolis? De própolis, um extrato de própolis. No início do resfriado, ele me dá sempre uma melhora. Ele evita que o processo continue, né? Balinhas de cristal de gengibre também para garganta é excelente. Reduz a rouquidão e é bem interessante. Quer dizer, eu também uso. Agora, sobre mitos e verdades, né? Aquela frase que a gente escuta muito, vitamina C e cama. Isso é legal? Isso funciona? Funciona. Vitamina C e cama é ótimo, né? Porque na realidade você precisa o quê? Você precisa de repouso, você precisa descansar. E a vitamina C, ela fortalece seu sistema imunológico. Então, é uma verdade, não é um mito. Então, sabendo disso, se eu tomar muita vitamina C, tomar vários comprimidos efervescentes daquele, por exemplo, eu vou estar mais protegido de uma gripe do que aquele que toma uma só? Não. Se você tomar inúmeros comprimidos, você só vai estar gastando o seu rico dinheirinho, tá? E não vai estar aumentando a sua proteção. Até porque existe um limite de absorção da vitamina C no corpo humano. Então, a partir que são 500 miligramas, a partir daí, seu dinheirinho está indo literalmente por água abaixo. Quando eu era pequeno, eu ia num médico, um clínico geral, que ele falava assim, repouse muito líquido, muito líquido. Muito líquido realmente é importante para quem está gripado? Hidratação é fundamental, tá? A água, de uma maneira geral, é um medicamento excelente, né? Porque você hidratando, você vai conseguir equilibrar o seu sistema imunológico, vai conseguir equilibrar o seu corpo de uma forma geral e vai descansar, né? Água, repouso, o seu clínico tinha toda a razão, é excelente. Fazer exercícios físicos regularmente ajuda a manter a capacidade respiratória e fortalece as defesas do organismo contra os vírus que causam gripes e resfriados. A gente já sabe a importância de se prevenir contra gripes e resfriados. Em primeiro lugar, para evitar mais cenas como essa na sua vida, mas principalmente para se prevenir contra as complicações que gripes e resfriados podem trazer para a sua saúde e a de quem vive perto de você. Aliás, o lugar de tudo isso é no lixo. Saúde!